Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta para mais um excepcional episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Hoje, um fantástico episódio sobre Deuteronômio capítulo 17, parte 3, episódio de número 733, nona temporada. Vamos falar do rei em Israel, o povo desejando sair da teocracia, do governo divino para um governo humano, semelhante às nações vizinhas deles, e a gente vai aprender muita lição preciosa com isso aqui, muitas lições preciosas, e você precisa estar atento, tá bom? Leia o capítulo 17, escute os outros episódios, depois vem para cá, convida mais gente para nós juntos compreendermos um pouquinho, se aprofundar um pouco mais no texto bíblico. Você encontra esses episódios do podcast em todos os distribuidores aí. Nós estamos no 9º livro, Gênesis, Levítico, Números e agora Deuteronômio, Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Você encontra todos esses episódios de cada um desses livros, capítulo por capítulo aí, disponíveis na World Wide Wide, na rede mundial de computadores. Vamos lá? Vem comigo aprender mais um pouquinho do texto bíblico. Que tempo precioso. Versículo 14 ao 20 desse capítulo 17, nós temos aqui o desejo de um rei antecipado, no versículo 14. Moisés ele antecipa que quando estabelecido na terra, o povo desejaria um rei, para que pudessem ser como outras nações. Isso foi um desejo que surge de uma motivação errada, como envolvendo uma baixa estimativa do seu privilégio em ser governado diretamente por Jeová. Era a glória e distinção de sua nação que eles tinham Deus tão perto deles e estavam sob seu cuidado e soberania imediatos. Mas eles não podiam se elevar à sublimidade desse pensamento. Eles consideraram uma coisa mais grandiosa ter um mortal como seu rei. Ser como outras nações e ser liderado, julgado e governado por um monarca visível. Veja que a sua demanda era uma rejeição substancial de Deus, que ele não reinasse sobre eles. 1 Samuel capítulo 8, versículo 7. O rei que eles desejavam era aquele que incorporaria para eles suas próprias ideias de esplendor e proeza. E estas eram de um tipo puramente carnal. Saul, seu primeiro rei, tinha muitas das qualidades que respondiam à noção deles de um rei. Enquanto Davi, governando em humilde subordinação à vontade e autoridade do céu, embora muitas vezes ele também falhou, mas se arrependeu, o Davi ele correspondia à ideia divina, piedade e submissão em todos os pontos à vontade de Deus. Não são elementos que se destacam amplamente na concepção comum de um monarca. O povo ele não apresentou humildemente seu caso a Deus e implorou a ele por um rei. Eles tomaram a lei em suas próprias mãos e exigiram ou melhor, declararam sua intenção de estabelecer um sobre eles, independentemente de Deus desejar ou não. O governo espiritual de um governante invisível era uma ideia difícil de entender para aquele povo. A mente ansiava por alguma personificação concreta e visível daquela autoridade sob a qual viviam. Provavelmente estava no propósito de Deus dar-lhes um rei, mas era necessário que eles fossem feitos primeiro
a sentir distintamente a sua necessidade disso. A necessidade na natureza humana para a qual isso aponta, ela é adequadamente suprida no Rei Messiânico, Cristo Jesus. A ideia central da realeza de Cristo é a habitação pessoal do divino no humano. Em Cristo, além disso, são realizadas as três coisas que as nações antigas buscavam em seus reis: um ideal de excelência pessoal. A realeza heróica, ela dependia em parte de uma prerrogativa divinamente concedida e em parte da posse de força, coragem e sabedoria. Um líder que os inspirasse com uma devoção pessoal, um vínculo de unidade no Estado, o monarca representando, como ainda o faz todo o sistema de lei, autoridade que é centralizado e corporificado em sua pessoa. Entenda, a realeza em Israel, ela de certa forma tipificou a de Cristo. A posição de um rei, de rei em Israel, era essencialmente diferente daquela concepção do monarca de qualquer outra nação. Enquanto desempenhava as mesmas funções gerais de outros reis, governar, julgar, liderar em batalha, a sua autoridade ela era verificada e limitada de maneiras que a deles não era. Ele não era um déspota irresponsável. Um déspota irresponsável, cuja vontade era lei e que governava como ele queria. Não, ele ocupou o trono não como soberano absoluto, independente, mas apenas como representante de Jeová. E governou simplesmente em nome e em subordinação à vontade de Deus. A esse respeito, proporcionando outro tipo marcante do verdadeiro Rei de Deus, a quem ele colocou em seu santo monte de Sião. Esse fato deu origem a uma segunda particularidade, que ele não tinha autoridade para fazer leis, mas apenas para administrar a lei já dada. A maneira de sua eleição, ela correspondia a essas peculiaridades de sua posição. Ele foi escolhido sob orientação divina. Veja o exemplo em 1 Samuel capítulo 10, versículo 20 e 21. Em 1 Samuel capítulo 10, versículo 24, diz que a escolha divina foi ratificada pela própria eleição do povo. E o que nós aprendemos com tudo isso aqui? Que o trono só é forte quando se apoia na livre escolha e na afeição leal do povo. Que a autoridade real, como todas as outras, é derivada de Deus. Esta é uma verdade de aplicação geral. E dentro dessa verdade, embora fosse no sentido peculiar verdadeiro para Israel, a Escritura não dá nenhuma sanção ao direito divino dos reis para governar errado, como alguns faziam. Mas o sentimento popular sempre reconheceu que havia uma certa divindade que cercava um rei. As nações antigas, como o Egito, consideravam o seu representante como o representante de Deus na terra. O estado e o estilo com os quais um monarca é cercado, a homenagem prestada a ele, são expressões da mesma ideia. Ele incorpora as funções do governo, tem honra, majestade, títulos concedidos a ele nesse contexto. Mas isso é simplesmente dizer que em certos aspectos ele representa a divindade. O monarca ele deve ocupar o trono com a perfeita sanção divina. A maioria dos governantes, ao ascender ao trono, ao poder, eles tentam fazer, ainda que fracamente, alguma sombra de direito para ele. Ele deveria governar em perfeita conformidade com a vontade divina. O único caso perfeito de governo pela luta divina é o reinado de Cristo. No versículo 15 ao 20, nós vemos o caráter do rei sendo delineado. Ele deveria ser um israelita, um deles,
Então ele não deveria multiplicar cavalos para si mesmo, isto é, ele não deveria ambicionar distinção militar. Ele não deveria depositar sua principal confiança na defesa da nação em preparativos militares extravagantes. Ele não deveria, em nome de uma suposta vantagem material, levar o povo a alianças enganosas. Isso tudo era para ele evitar o luxo e a luxúria. Sim, ele deveria evitar o luxo e a luxúria. Havia limitações dentro daquela monarquia ali em Israel. Nós temos aqui uma provisão feita para a provável demanda do povo por um rei visível, como as outras nações. O rei invisível não causou a mesma sensação na visão deles. E, portanto, Moisés é inspirado a antecipar a demanda. Aqui observe comigo que o rei invisível, ele deveria fazer a seleção do visível. É dessa forma que a monarquia, quando veio, foi mantida sob o controle de Deus. A teocracia ainda era fonte de poder. O povo não deveria escolher seu rei por si só. Ele deveria ter um direito divino. É notável que quando Deus deu a ele Saul, o Senhor enfatizou o sensacionalismo que estava sob a demanda, pois o rei visível estava, como diz o texto lá em Samuel, a cabeça e os seus ombros estavam acima de seus irmãos. Ele era muito belo, alto, chamava atenção. Eles não devem esperar ou pensar em um rei estranho. Assim, o patriotismo do povo é alimentado. É um deles que deve chegar à realeza, que deve ter a realeza. É interessante notar aqui também essa libertação após a reserva já notada. A escolha de Deus, ela é garantida a Israel. Ele permanecerá com a nação se a nação for fiel aos seus comandos. O rei não deveria confiar na força da cavalaria. Aquela região, sendo montanhosa, não exigia cavalaria. A infantaria seria mais eficaz. A cavalaria, se criada e confiável, necessitaria de uma aliança com um país criador desses animais, como o Egito, por exemplo, e seria precursora de uma política externa vigorosa, tal como se mostra ruinosa para um povo pastoril, como Israel deveria ser. Nós vemos no governo de Salomão muitas dessas uniões, inclusive ele casando com muitas princesas para fortalecer esses laços e desfrutando dos maiores períodos de paz da nação. Mas Deus advertia sobre isso. Havia uma restrição sábia imposta à política externa da nação, como Deus desejava, a sua separação das nações vizinhas. E a sua estabilidade religiosa, ela dependia disso. Sobre os cumes das montanhas da Palestina, ele os adverte contra esse perigo. A tentação era confiar em cavalos e não no Senhor. Daí o aviso: o rei não deveria ter um harém, pois por meio de muitas esposas ele certamente teria seu coração afastado de Deus. São os desastres espirituais da poligamia que são aqui insistidos. Um coração dividido socialmente, ele necessariamente vai implicar um coração dividido espiritualmente. Espiritualmente, nem o rei deveria querer grandes riquezas. Olha outro comando. A riqueza era uma grande armadilha para ele. Competir com Deus pelo coração. O dinheiro, como a cavalaria, é uma fundação muito natural de confiança. Um monarca muito rico, provavelmente, seria mundano e não espiritual. O rei deveria fazer um estudo especial e profundo da lei divina. Ele deveria obter uma cópia para si mesmo e ele deveria lê-la diariamente. E ele deveria permitir que a sua influência pudesse ser exercida sobre ele, para que ele fosse sempre obediente à palavra de Deus. E se obediente, ele recebe a promessa de um futuro hereditário no trono.
Ele deveria ser mantido em sujeição ao Rei invisível. E embora não possamos aspirar a realezas, nós podemos lucrar com as advertências aqui, profeticamente dirigidas aos vindouros reis de Israel. Veja que cabe a nós permitir que nada visível ou temporal ameace nossa fé em Deus. Pode não ser cavalos e carruagens, pode não ser dinheiro, pode ser homens em quem somos tentados a confiar, seja o que for, sejam pessoas ou coisas, que nos tente a deixar de confiar em Deus, deve ser evitado. É melhor não ter amigos, ser pobre, ser solitário, do que ser um incrédulo. O sucesso mundano é onde o ceticismo nasce. Os ídolos se multiplicam à medida que a riqueza e os luxos aumentam. Há algo pensamos assegurar na tensão da vida, qualquer que seja a nossa posição nesse mundo, meus queridos. Sintamos sempre não apenas nossa confiança em Deus, mas nossa subordinação em todas as coisas a Ele. Nós precisamos reconhecer que Ele é o Rei dos Reis e que Ele é Senhor sobre nós. Vivamos sob a teocracia, o governo divino em tudo que fazemos e que somos. E assim nós estaremos servindo Ele de todo o coração. Se o próprio Deus era o Rei de Israel, por que o povo desejou um governo humano à sua frente? Que segurança poderia haver em riquezas, exércitos e alianças políticas, se o coração não estiver firmado no Senhor? Ó Senhor poderoso, ensina-nos a confiar em Ti acima de tudo, de todos e de todas as coisas. Não permitas que a nossa visão se obscureça pelo desejo de grandeza, poder, posição, cargos, terrenos. Mantém nosso coração submisso a Ti, Deus, a Tua vontade, a simplicidade do Teu Evangelho. Oh, Jesus, que possamos viver sob Teu governo, reconhecendo que És o verdadeiro Rei sobre nossas vidas. Reina, Jesus. Que todos os outros ídolos sejam tirados do trono do nosso coração e nós possamos colocar a Ti. Arranca tudo. Tira tudo, Deus, e reina sobre mim, sobre minha família, sobre esse amado irmão e irmã que me escuta neste momento. Reina na vida dele, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A gente volta em breve, meu querido ouvinte. Obrigado pela audiência e pela paciência. A gente volta no próximo episódio para meditar um pouquinho mais na palavra de Deus, tá bom? Um abraço. Deus abençoe grandemente sua vida. Tchau, tchau.